Oi, eu sou Jennifer Azevedo e seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. E o tema do vídeo de hoje, ele está relacionado à existência do livre-arbítrio, se ele existe de fato ou não. Em algum momento da sua vida você já pode ter parado para pensar se o livre-arbítrio ele realmente existe. E o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, por mal compreenderem o verdadeiro significado do livre-arbítrio, têm justificado a não existência dele. Então é importante a gente compartilhar esse vídeo, é importante você dar a opinião para que a gente construa um pensamento ou compreenda melhor o que de fato é o livre-arbítrio. Então vem comigo! Bom, se nós pararmos para pensar que nós podemos fazer o que nós quisermos, aonde nós quisermos e sem sofrer nenhuma consequência desagradável, aí eu também sou do pensamento que não existe livre-arbítrio. Porque não é assim, né? Isso não é livre-arbítrio. Isso é conto de fadas, isso é fantasia, isso é qualquer outra coisa que não seja o livre-arbítrio. De fato, nós não temos o poder de escolha para algumas coisas, como por exemplo, nós não escolhemos ter uma doença muitas vezes. As doenças elas aparecem sem o nosso consentimento, mas nós temos o poder de escolher se nós vamos fazer o tratamento daquela determinada doença ou não. Um exemplo disso, pessoas que adquirem uma doença um pouco mais grave, como um câncer. A pessoa ela tem a escolha de fazer o tratamento, a quimioterapia, tomar os medicamentos, ficar de repouso ou não, ou simplesmente ignorar a existência daquela doença e viver como se nada tivesse acontecido. Nós também não escolhemos a forma como outras pessoas nos tratam. Às vezes nós somos bem tratados, maltratados, às vezes as pessoas não gostam muito do nosso jeito e nós não temos o poder de agir na vida do outro, no pensamento do outro, porque isso está relacionado ao livre-arbítrio do outro. O livre-arbítrio tem uma frase de Viktor Frankl que eu acho que ela é perfeita para descrever o que é livre-arbítrio. A frase ela é a seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. O estímulo é aquilo que você recebe, é aquilo que você recebe do outro. Então o outro pode pisar no seu pé, pode te xingar, pode dar um tapa no seu rosto e você tem o poder de escolha. Então entre o estímulo, que é o que você recebe, e a resposta existe um espaço, e esse espaço é o poder de escolha, é a existência do livre-arbítrio. O que você vai fazer? Você vai pisar no pé da pessoa porque ela pisou no seu pé? Você vai virar a face? Você vai se vingar da pessoa? Então isso é o livre-arbítrio, é você ter o poder de fazer alguma coisa mediante as coisas da vida que lhes são impostas. Tem pessoas que falam, eu não tenho, Jennifer, livre-arbítrio dentro do meu relacionamento. Se eu desistir desse relacionamento, eu vou apanhar, eu vou ser morta, eu vou ser processada, vão arrancar meus filhos de mim. Então, o livre-arbítrio ele existe mesmo diante das situações difíceis. O que acontece é que o livre-arbítrio ele sempre vai vir acompanhado de uma consequência. A consequência ela pode ser agradável e favorável ou não. Então, realmente, uma pessoa que está em um relacionamento por ameaça, ela ainda assim, ela tem a opção de sair desse relacionamento. Não quer dizer que ela não vai apanhar, não quer dizer que ela não vai sofrer ameaças e aí por diante. O que é importante é colocar na balança para ver se a consequência ela é suportável. Mas que o livre-arbítrio ele existe. Nós temos o poder de escolha, de reagir diante de um chefe, de um colega de serviço, diante de um gerente de banco que lhe apresenta uma proposta. Eu fiquei sem escolha, fiquei sem saída. Sempre tem uma saída. Talvez não seja a que você gostaria. Talvez seja igual, eu gostaria de voar, mas eu gostaria de não ter um outro recurso, um avião. Eu realmente gostaria de ter asas, mas essa não é a nossa realidade. Então o livre-arbítrio ele está associado ao que a vida lhe impõe, ao poder de escolha que você tem trazido pela vida, trago pela vida. E então porque muitas vezes
pode ser angustiante, desagradável, colher a consequência das nossas escolhas, nós acabamos justificando e falando que nós não tivemos escolha diante de uma situação. Eu citei Frankl porque, além de eu ser muito suspeita de falar dele, gosto dele em todos os sentidos. Foi uma pessoa que sofreu muito, passou por vários campos de concentração, e ele mesmo, em um dos seus livros, diz: eu era colocado diante de algumas situações que pessoas diziam que não tinha escolha, elas tinham que fazer aquilo, mas eu conseguia ver a escolha. Tudo bem que às vezes a escolha, se eu escolhesse determinada escolha, eu apanharia, eu ficaria sem comida. Então, para sobrevivência, ele tomava uma outra decisão, mas ele tinha decisão. Ele foi uma pessoa que, mesmo em meio ao sofrimento, ele conseguia trazer ali para a consciência dele o poder de escolha. E isso nos torna pessoas mais responsáveis, porque realmente, às vezes a gente não sabe como agir, às vezes a gente sabe a consequência que a nossa escolha vai trazer, e não é agradável, não é cômodo falar que nós somos responsáveis por nossas escolhas e que aquela consequência está ligada à nossa escolha. Mas esse é um comportamento maduro, que por mais que doa, é um processo. Até a gente conseguir assumir as nossas escolhas, assumir que nós tivemos o poder de escolha mediante aquela consequência. Agora escreve aqui, nesse vídeo, qual que é a sua concepção de livre-arbítrio, porque além de eu ler, eu com certeza vou responder, porque a sua opinião ela é muito bem-vinda para mim. Beijo e até o próximo vídeo.